Olá pessoal, então, a partir desta aula, a partir desse conteúdo, nós vamos fazer uma revisão, um resumo, digamos assim, dos principais pontos de história. O meu objetivo é fazer com que você entenda os principais conteúdos, os principais fatos, os assuntos que são apresentados na historiografia, para você que está estudando para o Enem, para vestibular, ou para você que deseja ter um conhecimento ali razoável, né, superficial, sobre os principais temas da história. O nosso primeiro tema, portanto, é para a história. Nessa aula eu vou fazer uma discussão também bem superficial sobre a historiografia, ou seja, a gente vai falar um pouco sobre os objetivos da história, né? O que é que a história estuda, na verdade, o que é a historiografia, quais as divisões das áreas aí, dos períodos da história. Então, a gente começa com essa discussão e depois a gente segue para a parte de pré-história. Bem, basicamente nós costumamos definir a história como a ciência do tempo, né? Ou a ciência que estuda o homem através do tempo. É muito comum nós encontrarmos em questões de vestibulares assuntos que tratam de história e o tempo, ou a história e a historiografia, ou a história como a ciência que estuda o homem através do tempo. Portanto, é muito importante a gente compreender essa relação que existe aí da ciência da história, ou seja, o que é a história, qual é o objetivo da história, o que é que a história estuda e a sua relação com o tempo, ou seja, o homem no tempo. Então, de forma geral, nós costumamos resumir a história como a ciência que estuda o homem através do tempo, ou seja, o homem em sociedade. Tá? A história também se debruça sobre as mudanças e as permanências, ou seja, a história estuda aquilo que permanece na sociedade, como o próprio homem, né? E também as mudanças que aconteceram ao longo dos tempos, os comportamentos, as mentalidades, a cultura, enfim, o estudo do homem através do tempo em sociedade, tendo em vista as mudanças e as permanências. Então a gente sempre encontra também algumas questões relacionadas às mudanças que aconteceram, por exemplo, na forma que o homem escreve, na forma que o homem registra, que o homem conta, na forma que o homem marca o tempo, né? Portanto, os calendários, entende? As religiões, as mudanças que acontecem nas religiões, na forma de ver o mundo. Por exemplo, o papel da mulher na sociedade, são temas aí muito importantes para a história. Portanto, dessa forma a gente já passa a compreender muitos conceitos importantes para a área de história, né? A relação com o tempo, o homem em sociedade, as mudanças que aconteceram na sociedade. Então, sobre isso há um livro muito importante, né, de Mark Bloch, Apologia da História. Sem dúvida, um dos livros mais importantes para a história como ciência, né, que vai aí caracterizar de fato o que é a história. Dentro dessa perspectiva do que é história e da sua relação com o tempo, nós não podemos deixar de falar um pouco sobre o tempo histórico, né? Na verdade, como a história estuda o tempo. Existem algumas abordagens. A primeira delas é estudar o tempo através dos calendários. Ou seja, o homem ele não tem apenas um calendário histórico. Na história existem vários calendários. Por exemplo, a história se debruça hoje no Ocidente no calendário cristão, ocidental, mas nós também temos o calendário judaico, né? O calendário islâmico ou muçulmano. Existem formas diferentes de marcar o tempo. E antes desses calendários que são, digamos, estruturados, mais lógicos, baseados em números, nós temos os calendários das sociedades primitivas, por assim dizer, que eram baseados mais nas plantações, nos ciclos do sol, nos ciclos da lua. Então, os judeus, por exemplo, eles marcam o início do mundo para eles, o início da criação data de 3770 antes de Cristo. O calendário judaico ele já vai ter aí o ano 1, né, no nascimento de Jesus, que é há 2000 anos atrás. Já o calendário muçulmano, ele está marcado aí quando Maomé ele faz a sua hégira, né? Ou a fuga
né, de Meca para Medina, ou seja, já tem uma marcação diferente. Portanto, o calendário ele tem uma variação aí significativa e é assim que a história lida com o tempo, né? Como o homem marca o tempo. Mas, sem dúvida, um tempo importante para a história é o tempo histórico. O tempo histórico é o quê? O tempo histórico é, basicamente, a sucessão dos fatos históricos. É a cronologia histórica ao longo dos anos da história da humanidade. Então, dessa forma, nós temos, por exemplo, a nossa clássica divisão da historiografia, né? Que diz respeito à pré-história, que é aquele período anterior à escrita. Então, depois nós temos a Idade Antiga, a história moderna, a história média, moderna e contemporânea. Ou seja, nós temos uma demarcação de períodos, né? A pré-história, a história antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a história contemporânea. Esses períodos aí, eles são permeados de fatos históricos, obviamente. Revolução Francesa, a queda de Roma, ou seja, períodos históricos que são marcados por fatos históricos. O período da pré-história é o período anterior à escrita. Então, tudo aquilo que nós temos ali do Paleolítico, do Neolítico, da Idade dos Metais, a arte rupestre, né, o homem que passa pela Revolução Agrícola, aqueles acontecimentos dizem respeito à pré-história, né? Com a invenção da escrita, nós temos aí o que se chama de Idade Antiga. Então, vamos lá. A Idade Antiga ela começa aproximadamente a 3.500 a.C. e vai até a queda de Roma em 476. E aí nós temos o início da Idade Média. A Idade Média vai até 1453, com a queda de Constantinopla, ou seja, o Império Romano Oriental, o Império Bizantino. Depois nós seguimos com a Idade Média e a Idade Moderna, né? A Idade Média nós temos aí 1453, né? A queda de Constantinopla, até a Revolução Francesa de 1789, dando início à história contemporânea. Pessoal, essa marcação é muito importante, tá certo? Esse tempo histórico aí delimitado, né, desenvolvido entre pré-história, Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea, os fatos que aconteceram, os momentos específicos, né? Isso é o que se chama de tempo histórico. E a história também se debruça sobre o tempo psicológico, ou seja, o tempo do homem, a relação que ele tem com o tempo, com os ciclos, com os processos, né? A impressão que nós temos do tempo, às vezes passa mais rápido para uma pessoa, passa mais devagar para outra pessoa. Ou seja, essa relação do homem com o tempo histórico, com a sua postura no mundo, também é estudada na história como tempo psicológico. Então, veja, nós temos aí algumas afirmações introdutórias muito importantes. Primeiro, o que é a história, o que ela estuda, a relação dela com o tempo e, portanto, com os calendários, né? O calendário cristão, o calendário muçulmano, né? O calendário das sociedades mais primitivas, aí, baseado em ciclos de plantação, de agricultura. Esses temas são muito importantes para a história. Isso é o que a gente chama de discussão historiográfica, né? Qual o objetivo da história? As disciplinas que dão suporte à história, como arqueologia, paleontologia, geografia, que vão dando base para a história fazer o seu estudo, fazer a sua pesquisa. E como é que você estuda a história? Basicamente, você estuda a história através das chamadas fontes históricas. Ou seja, o que é uma fonte histórica? Uma fonte histórica é aquilo que é objeto para o estudo da história. Vou dar um exemplo. Se nós formos estudar, por exemplo, a pré-história, nós vamos ter como fonte histórica aqueles objetos que os homens utilizavam. Então, por exemplo, restos de pedra, lascas de pedras, fósseis que estão ali, que podem ser investigados, né? As fontes históricas também podem ser fontes escritas, ou seja, documentos. Durante muito tempo, essas foram as únicas fontes históricas aceitas, ou seja, os livros, os registros oficiais.
o livro que tratava de determinado assunto, né, escrito por alguém que tinha autoridade. Basicamente, as fontes históricas são quais? São fontes visuais, aquelas que nós podemos ver, né, já está bem nítido. As fontes escritas, que podem ser livros, calendários, por exemplo, tudo aquilo que é escrito, produzido pelo homem, artes, por exemplo, né? Fontes materiais, ou seja, objetos, fósseis, entrevistas, entra na categoria de uma fonte oral, um relato que alguém pode lhe dar como pesquisador. Enfim, para você estudar história, você precisa das fontes históricas, também é um assunto muito recorrente e muito importante para essa disciplina. Ok? Muito bem, então, falando já sobre a história, a ciência da história, o que é a história, o estudo da história, né? Falando sobre o tempo, falando sobre a relação com os calendários, e agora eu vou falar sobre, digamos assim, o início de fato da historiografia, que é o período conhecido como pré-história. Então, vamos começar agora mais com esse assunto mais específico aí da historiografia, tá certo? Então, nós vamos fazer isso a partir do nosso próximo vídeo, da nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço e até a próxima.